Vamos nessa, moçada. Seguindo com vocês aqui então, nosso curso de Matemática Financeira, aula para estudar juros compostos. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que é, né? Qual que é a diferença do regime de juros simples para o regime de juros compostos? Então, eu vou trabalhar com vocês nesse quadro aqui usando um exemplo semelhante ao do que eu trabalhei quando a gente viu juros simples. Vou imaginar um capital de 100, perfeito? Vou imaginar aqui uma taxa de 10% ao mês. E aí vou começar aqui, olha, meu período em meses. E aí eu tenho lá período 1, período 2, período 3. E começa. Capital de 100. Então, meu primeiro período, um capital de 100. Vou calcular os juros. Lembra-se da ideia dos juros? Os juros correspondem ao meu aluguel, certo? Então, o aluguel na matemática financeira ele é estabelecido a partir de taxas de juros, então os juros aqui seriam de 10% de 100. Juros, 10% de 100, 10% de 100, que vai ter que dar 10. 10% de 100 que dá 10, vai fazer então com que o montante seja de 100 mais 10. Montante, independentemente de qual seja o regime de juros, montante é capital mais juros. Então aqui, 100 mais 10, que dá 110, ok? Vou para o meu segundo período. Tem aqui um montante de 110, vou levar isso para o meu segundo período. Então está aqui, ó, 110. Vou calcular os meus juros. Os juros vão continuar sendo de 10%. Só que agora vai vir a mudança ali da lógica do regime de juros simples para o regime de juros compostos. Em juros simples, você está lembrado? Te orientei a calcular a taxa sempre sobre o meu capital inicial, ok? Em juros compostos, essa taxa ela incide sobre a sua dívida atual, sobre o capital de cada período. Então, aqui na hora de você calcular os 10%, você vai mirar os 10% em quem? Em 110. E aí você passa a ter, então, 10% de 110. E aí 10% de 110 vai dar quanto? Como 110 é um número que termina em zero, 10% de 110 vai dar 11. Tá vendo aí a aulinha de porcentagem? Nos detalhes ela começa a ir aparecendo aqui. Eu falo muito com vocês sobre isso, né? 10% de alguma coisa, se o número termina em zero, é só arrancar ali o zero. Se não terminasse em zero, 10% é a mesma coisa que voltar uma casa com a vírgula. Então 10% de 110 vai dar 11, e aí o meu montante então é de 110 mais 11, que vai ter que dar 121. Pega o 121 e leva para o próximo período. E aí eu vou calcular o meu juros daquele período. Os juros são de 10%. Só que juros compostos, a gente calcula os juros sobre a minha dívida atual, não sobre o meu capital inicial. Então, quanto que você está me devendo agora? Lembra que matemática financeira, o dinheiro vai mudar de valor ao longo do tempo? Está estabelecida aqui uma capitalização mensal, então é porque a cada mês o dinheiro vai mudar de valor. Então, ó, se passaram 2 meses, você que estava me devendo 100, passados 2 meses, está na hora de cobrar aluguel. Está me devendo 121. Dá para me pagar aqui ao final do segundo mês? Não, Bruno, cara, eu vou precisar de mais um mês para poder quitar essa dívida. Não tem problema. Só que então, o meu aluguel de 10%, vou calcular sobre o que você está me devendo agora. 10% de 121. 10% de 121, 10% de 121 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 12 e 10, certo? 121, se eu voltar aqui uma casa, 121 se eu voltar uma casa, 12 e 10. 121 com 12 e 10, então ó, 121 mais 12 e 10 é a mesma coisa aqui, 133 e 10. Fechado? Beleza. Qual que é o panorama que está se apresentando aqui então sobre o regime de juros compostos? Diferenças. Eu preciso que você tenha domínio
mesmo que de maneira teórica. A gente vai ter muitas questões de matemática financeira que vão ser ali aplicações de fórmulas, sim, mas eu preciso que você tenha domínio denso do conteúdo, certo? Lembre-se, podem cair questões teóricas, ele pode redigir informações sobre matemática financeira se você saiba ler. Você só vai conseguir ler aquilo ali direito se tiver domínio denso do conteúdo, perfeito? Então, qual que é o panorama que está aparecendo aqui para o regime de juros compostos? Vamos fazer um paralelo com o juros simples. Para início de conversa, no juros simples, eu tinha falado para vocês que eu não teria nem surpresa positiva nem negativa, né? Porque em juros simples, a gente tem sempre o valor dos juros constantes. Então, esse já é um ponto de diferença entre juros simples e juros compostos. Juros compostos, ó, por essa planilhazinha que eu estou colocando para vocês aqui, vocês já estão vendo que essa história de crescimento constante, isso aqui cai por terra em juros compostos, certo? Então a gente tem aqui, olha, 10, 11, 12, 10. Enquanto para juros simples aquilo ali é constante, para juros compostos a gente tem uma taxa de variação nesse valor dos juros. Olha a sequência de valores. Lembra da sequência de valores que eu apresentei quando a gente fez o exemplo de juros simples? A sequência lá em juros simples tinha sido 100, 110, 120, 130. Essa planilha me permite extrair uma sequência de valores. Qual planilha que eu posso extrair aqui? 100. Desculpa, qual sequência que eu posso extrair aqui dessa planilha? 100, 110, 121, 133,10. Como aqui apareceu uma vírgula, deixa eu separar esses números aqui por ponto e vírgula para a gente não se confundir. Então, ó, 100, 110, 121, 133,10. Será que existe aqui algum padrão? Porque tem sequências numéricas que têm padrões, né? Outras não, os números estão ali jogados. Mas será que tem aqui algum tipo de padrão? Lá, para juros simples, eu vi padrão. Padrão associado a PA, por exemplo. Aqui tem padrão? Tem padrão. Você vai perceber que do 100 para o 110, eu multipliquei por 1,1. Do 100 para o 110, eu multipliquei por 1,1. Do 110 para o 121, eu multipliquei por 1,1. Do 121 por 133,10, eu multipliquei por 1,1. Pois é, professor, eu tinha percebido isso, que eu estou sempre multiplicando por 1,1. Aí, como eu passei por aquela aula de porcentagem, que você falou para mim que é tão importante, e vou falar de novo, porque ela é... Deixa eu encher sua paciência, porque eu sei onde vocês começam a capengar lá na frente. Eu assisti a aula de porcentagem, professor, e eu já estava até fazendo um link aqui, né? Taxa de 10%, multiplicar por 1,1, esse 1,1 é o fator de aumento, não é? De 10%. E isso, aquela aulinha de porcentagem valeu, né? É isso mesmo, quando a gente tem um aumento de 10%, o aumento de 10% ele é o 100% mais 10%, que é 110%, que é a mesma coisa que 1,1. Ou, para você que já raciocina na forma unitária, e eu falo sobre isso lá na aula de porcentagem também, para você que já raciocina na forma unitária, a forma unitária de 10% é 0,1. E aí 1 somado com 0,1 é 1,1. Foi coincidência, Bruno, esse 1,1 ter aparecido? Nada, não foi coincidência, é isso aí mesmo, você está indo muito bem. Professor, o colega está indo muito bem, mas eu estou viajando, eu não tinha visto esse 1,1 não. Como que eu ia enxergar esse 1,1 aí? Então beleza, eu vou te dar algumas dicas. Primeiro, né? Essa sequência que está aqui, pelo fato de eu multiplicar um valor constante, essa sequência na matemática ela é batizada como uma progressão geométrica, a tal PG. Professor, PG, hoje na minha vida eu fico feliz quando eu tenho uma conta para pagar e que eu coloco lá o PG que está paga, cada conta é um aperto que eu passo. Então o PG mais próximo que eu tenho da minha realidade é esse, é o de conta paga. Tá, PG para a gente aqui, na nossa conversa, vai ser progressão geométrica. E o que é uma progressão geométrica? Progressão geométrica é quando de um valor para outro eu sempre multiplico por uma constante. Progressão aritmética, a gente revisou rapidinho em juros simples, a gente viu que progressão aritmética é quando eu somo um valor constante. Progressão geométrica é quando eu multiplico um valor constante. Fechado? Sabendo disso,
Como que você poderia obter a razão da PG? Quando a gente está numa aula de PG, a gente mostra que para você descobrir a razão da PG, você divide o número que está depois pelo número que está antes. Então você divide o 110 pelo 100, ou o 121 pelo 110, o 133,10 pelo 121. É assim que você obtém a razão da PG. E a razão da PG a gente indica pela letra Q. Razão de PA a gente indica pela letra R. Razão de PG pela letra Q. E esse Q é sugestivo porque vem da ideia justamente de quociente. Q de quociente, a ideia de dividir o que está depois pelo que está antes. Tá, professor, então deixa eu ir organizando as ideias. Juros simples, PA. Juros compostos, PG. Sempre PG? Sempre. Aí é crença, porque isso eu teria que demonstrar para você. Mas estou pedindo para você acreditar. Sempre. Sempre vai ser PG. Quer de alguma forma aproximar o que eu estou te falando, né, o que eu estou pedindo para você acreditar? Quer se aproximar disso? Invente outros valores. Inventa um outro capital, trabalha com uma outra taxa de juros, monta a sua planilha com outro número de períodos que você vai perceber que independentemente de qual seja o capital e qual seja a taxa, você vai perceber sempre esse valor constante. E quando eu falo, gente, que é para fazer mesmo, tá bom? Porque eu preciso que vocês entendam a coisa. Então, cria outros exemplos, certo? Para você ir percebendo que, não, realmente, tem aqui um padrãozinho. Não é a partir de exemplos que a gente demonstra matematicamente. A demonstração ela é formal. Mas aqui, né, para o nível do que a gente precisa para uma prova, ver esses exemplos pode já te ajudar, né, a dar uma clareada aí na relação de juros compostos com as PGs sempre. Então, beleza. Juros simples. Os juros eram sempre calculados sobre o valor inicial. Juros compostos, então, isso cai por terra. Juros compostos, meus juros eles vão ser calculados sobre a minha dívida atual. Perfeito? Um cuidado que a gente vai ter, e a gente vai falar melhor sobre isso no próximo vídeo, o cuidado que eu preciso que a gente tenha desde agora é o seguinte: não criar a ideia que então em juros compostos eu vou sempre pagar mais ou ganhar mais. Porque, professor, como em juros compostos eu vou pagar esses juros sobre juros, não é, Brunão? Estou entendendo que é meio isso, né? São juros sobre juros. Isso, é isso mesmo. Isso pode, inclusive, ser colocado em prova, como questão teórica. Em juros compostos, a gente tem a ideia de juros sobre juros. Esse 10% que você está pagando aqui é em cima de um 110 que já teve juros. Esse 121 que você está pagando aqui é em cima de um 110 que já teve juros, em cima de um 100 que já teve juros. Então, juros compostos são juros sobre juros. Então você pode, num primeiro momento, caso esteja saindo do zero mesmo aqui comigo em matemática financeira, criar a ideia de que em juros compostos eu vou sempre pagar mais. Alto lá, há controvérsias. E no próximo bloco a gente vai explorar um pouquinho melhor isso, tá? Mas juros compostos, sim, a depender do número de períodos que você assume a sua dívida, vira uma bola de neve. Por quê? Porque são juros sobre juros. Quando eu fosse calcular aqui os juros do meu quarto período, eu calcularia juros em cima do terceiro, que já teria vindo de juros do segundo, que já teria vindo de juros do primeiro, certo? Então há uma tendência a longo prazo, sim, de um crescimento muito acelerado da sua dívida em juros compostos. E viu que eu fiz aqui de maneira natural, até sem querer? Eu peguei e fiz isso. Há uma tendência que a longo prazo a sua dívida, eu sem querer fiz aqui exatamente o movimento do gráfico, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é associado ao crescimento de uma função exponencial. A longo prazo, como a gente começa a pagar juros sobre juros, o crescimento do montante ele é muito acelerado. E situações de, a longo prazo, crescimento acelerado, isso tem a ver com o estudo de função exponencial. Então aí a gente vai fazendo os paralelos. Juros simples tem a ver com PA. Juros compostos tem relação com PG. Juros simples vai ter a ver com função de primeiro grau. Juros compostos vai ter relação com função exponencial. Ok? Vamos então organizar aqui algumas ideias. Só para de curiosidade, né? Já te deixar avisado. Se eu fosse calcular então o montante do quarto período, qual seria o montante do quarto período? Seria o 133,10 multiplicado por 1,1, que é o fator de aumento. E daqui a pouquinho eu vou colocar isso no papel, tá bom? Mas é o fator de aumento mesmo, associado aos 10%. E repare então que os juros aqui, olha, ele cresce a uma taxa constante. Em juros simples, o crescimento é constante. Em juros compostos, ele cresce a uma taxa constante, certo?
Você consegue perceber que o que dá o padrão dos juros aqui, ó, é a taxa de juros? Em juros simples, é aquela ideia da taxa sempre sobre o capital inicial. Então, a referência é o capital inicial. Em juros compostos, a referência é a taxa propriamente dita. O meu crescimento aqui, olha, ele tem relação com a taxa de juros que é cobrada, ok? Bom, aí, vamos lá. Pela própria definição, aí vamos falar sobre as formas, tá bom? De juros compostos. Pela própria definição, o montante vai ser o quê? Capital mais juros, ok? Então isso aqui não mudou do que a gente viu para juros simples e juros compostos. Isso aqui é o basicão. O que é montante? Montante é sempre capital mais juros. Só que agora vamos trazer para a realidade de juros compostos. Vamos tentar imaginar o que aconteceu aqui. Veja, para eu chegar, por exemplo, a esses 133,10, vamos lá, para eu chegar a esses 133,10, você consegue entender qual foi o caminho que a gente percorreu? Para eu chegar a esses 133,10, o que eu fiz? Eu peguei o 100 e multipliquei esse 100 por 1,1, 1,1 e 1,1. Eu cheguei aos 133,10 fazendo essa conta. 100 vezes 1,1, que foi o aumento, né, que aí gerou o montante do primeiro período. Quando a gente multiplica por 1,1, eu gero o montante do segundo período. Quando eu multiplico por 1,1, eu gero o montante do terceiro período. Então, resumindo, para eu chegar aos 133,10, eu fiz 100 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, que é o 1,1 ao cubo. Pronto. Não é assim que a gente demonstra matematicamente. Mas eu vou tomar esse exemplo particular para te mostrar a lógica da fórmula. O que foi o 133,10? Agora vamos dar nome aqui, não tem aquela história de dar nome aos bois? O que é o 133,10 nessa minha história? Que nome que eu dou para ele aqui? 133,10, do que você está falando? Não, estou falando isso aqui, ó, o 133,10 ele é montante. Vamos dar nome ali para aqueles valores. O 133,10 ele é o montante. Então tá aqui, olha, ele é montante, que foi igual a... Quem que é o 100? O 100 é o meu capital. Então, multiplicado por 100... Desculpa, o meu montante é o 100 multiplicado por 1,1 elevado ao cubo. 1,1, se eu for elevar ao cubo, o que é esse 1,1 elevado ao cubo? 1,1 elevado ao cubo é a mesma coisa que o meu fator de aumento. Perfeito? Então, aqui, esse 1,1... 1,1 ao cubo, não, né? O 1,1 é o meu fator de aumento. Esse 1,1 é o meu fator de aumento associado ao 10%. E como que a gente aprendeu o que é fator de aumento nas aulas lá de porcentagem? Fator de aumento, Brunão, na forma unitária é 1 mais a taxa. Isso. É isso. Foi o meu fator de aumento, que é 1 mais a taxa, só que elevado a 3. Por que foi elevado? Porque é multiplicação de fator igual. 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, isso é um produto de fatores iguais, isso é uma potência, certo? Então foi esse meu fator de aumento, que é o 1 mais i, só que elevado ao número de períodos. 1 mais i multiplicado por ele mesmo, t vezes 1 mais i elevado a t. É de onde, então, aliás, né? Aqui é um exemplo para te mostrar a fórmula que a gente tem para juros compostos, que é a fórmula mãe, que é a fórmula que decide qualquer questão que você venha trabalhar numa prova que tenha a ver com juros compostos. Em juros compostos, o montante é o capital multiplicado por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Uma coisa puxa a outra. Assim como eu falei em juros simples, eu vou reforçar em juros compostos. Se você domina os fatores de aumento, que a gente aprende nas aulas de porcentagem, você pode ter a sensação de que está resolvendo uma questão de juros compostos sem precisar da fórmula. Eu não preciso da fórmula. Tudo bem, eu te respeito. É psicológico. É mais talvez ali uma aversão a admitir a ideia da fórmula, mas está tudo valendo. Quando você fala para mim assim, não, Bruno, em juros compostos eu raciocino assim. O cara falou lá que eu tinha uma taxa de 10% ao semestre. E aí ele ia colocar o dinheiro para render durante 2 anos. 10% ao semestre, fator de aumento é 1,1, que eu já dominei isso lá das aulas de porcentagem, beleza. 10%, fator de aumento 1,1. Aí como são juros compostos, dentro de um ano tem 2 semestres, é 1,1 vezes 1,1.
Acho muito mais fácil fazer assim. Perfeito. É o que eu estou falando, é psicológico. Mas você só tem o poder de fazer isso porque essa é uma fórmula demonstrada. E o que você está fazendo nada mais é do que o que está na fórmula. 1,1 ao quadrado é isso mesmo. É a taxa de 10% incidindo sobre a taxa de 10%. É o 1,1 vezes 1,1. Não são juros compostos? Então são juros sobre juros. É o 10% sobre o 10%. 1,1 vezes 1,1. Esse 1,1 vezes 1,1 é o 1,1 ao quadrado. Tá perfeito. Você entendeu a coisa ali no mecanismo, né? No lúdico. Mas a fórmula está aqui por trás como bengalinha de segurança. Se você conseguir entender e raciocinar isso direto, é sinal de que você está dominando a lógica do regime de juros compostos, certo? Na pior das hipóteses, como eu falo, você tem a fórmula como uma bengalinha de segurança para pensar para você. É isso, a fórmula, ela pensa para você. Ela te orienta onde você tem que encaixar as peças. Estão te pedindo um montante na prova? Sim. Você consegue ir ludicamente nisso? Não. Então pronto, ó, pega o capital e encaixa as peças. Enfia ali o capital, coloca aqui o que ele te der como taxa e aqui no expoente coloca o que ele te der no enunciado como tempo. É isso. Perfeito? Essa fórmula que está aqui, ela é importantíssima. Não tem como eu caminhar com você num curso de juros, num curso de matemática financeira, se eu te perguntar qual que é a fórmula do montante, você ficar olhando para mim aqui como aquele memezinho lá da Nazaré. Não tem o meme da Nazaré que rola nas redes sociais, ela assim com aquela cara e tal. Qual que é a fórmula de juros compostos? Não dá. Isso aqui é fundamental, tá bom? Capital multiplicado por 1 mais i elevado a t, que na prática nada mais é do que o fator de aumento associado àquela taxa, ok? E esse fator multiplicado pelo número de períodos que a gente tiver, ok? Montante é capital que multiplica 1 mais i elevado a t. A partir dessa fórmula, que é a fórmula para juros compostos, a gente pode chegar à fórmula dos juros. Como? Bem, a gente sabe que montante é sempre capital mais juros. Perfeito? Montante é sempre capital mais juros. O que a gente viu que é o montante em juros compostos? Montante em juros compostos? Olha aí o meme da Nazaré. O que a gente acabou de falar, meu Deus, que é montante em juros compostos? É isso aqui, ó. Capital multiplicado pelo fator de aumento. Capital multiplicado por 1 mais i elevado a t. Então eu vou trocar. Na fórmula do montante, porque isso aqui é universal, seja juros simples, juros compostos, montante é sempre capital mais juros. Especificamente para juros compostos, montante é capital que multiplica 1 mais i elevado a t. Então eu vou colocar aqui, ó, capital que multiplica 1 mais i elevado a t. Tudo isso vai ficar igual ao capital mais os juros. Aí vem juros. O que é os juros? Juros é... Vou isolar os juros aqui, tá bom? Vou pegar esse C, então, que está somando e vou passar para o lado de cá, subtraindo. E aí eu ficaria com capital, que multiplica 1 mais i elevado a t, menos o capital. Meus juros, então, é capital que multiplica 1 mais i elevado a t menos o capital, eu coloco o capital em evidência. Aí isso aqui é algebrismo. Agora, se eu te perguntar... Bruno, isso aqui é uma fórmula que vale em matemática financeira? Claro. Aí o cara pode brincar com a sua cara. Numa questão teórica, ele vai falar assim, os juros em juros compostos pode ser obtido a partir da seguinte relação. Pode? Claro. Porque isso aqui é montante em juros compostos. Montante é sempre capital mais juros, então isso aqui vale. O que vale também? Posso passar esse C para cá subtraindo. Essa aqui é uma maneira de calcular os juros em juros compostos? Sim. Só que aí, num livro de matemática financeira, num PDF, numa apostila, e aqui a gente fecha como uma fórmula, colocando o C em evidência. E aí, coloca o C em evidência e multiplica. 1 mais i elevado a t aqui dentro, né? Para que você tenha lá o C que multiplica 1 mais i elevado a t, menos o C para virar o próprio C, que dá 1. Tá bom? Então a gente tira aqui essa fórmula como sendo uma fórmula de juros compostos. Perfeito? Então aqui, sobre fórmulas, o que eu tenho para te avisar no curso de matemática financeira? Existem, ok? Temos aqui um número razoável de fórmulas
E o paradoxo que eu vejo do candidato com relação às fórmulas é o seguinte: de maneira geral, o tipo de candidato que eu mais vejo querer deixar as fórmulas de lado é o candidato que menos tem domínio teórico do conteúdo. Então, por isso que eu falo que é o paradoxo. Você só vai conseguir se libertar da fórmula, se você sentir necessidade, depois que você dominar a essência do conteúdo. E aí o que se quer é o milagre do eu não quero ter a base do conteúdo e também não quero fórmula. Então, que tipo de esforço você quer ter? Nenhum, não é? Porque não quer decorar a fórmula e também não quer entender a essência na teoria, você vai ter que escolher por qual caminho você vai. Consegue dominar a essência? É o início do seu caminho para você poder se libertar do psicológico da fórmula. Porque é o que eu estou te falando, a fórmula ela sempre vai estar aí, ok? Mesmo que você tenha a sensação psicológica de que não, eu não preciso dela, perfeito, é porque aí você se libertou e não precisa usar a bengalinha. Você está conseguindo caminhar com segurança. Agora, do contrário, se Bruno, cara, esse negócio aqui de ficar dominando, não, só quero ser prático para resolução. Então, guarda as fórmulas. Não vai dar para viver o paradoxo do não quero teoria, não quero fórmula. Então você está querendo o milagre. E aí os milagres estão cada vez mais difíceis de acontecer em provas de matemática financeira, seja de que nível for e de que banca for. Perfeito? Vamos aqui a algumas outras observações. Vejam, em todas as fórmulas acima, taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. Então isso aqui vai ser um mantra eterno, tá? E lembra lá da mosquinha, do mosquitinho que fica te atazanando ali quando você quer pegar no sono. É o seu examinador na sua prova de matemática financeira. Ele vai ficar te atazanando. Tá vendo aqui, ó? Eu vou te dar a taxa ao mês, vou pedir o tempo em semestre, só para você ficar nessa porrinhação de ter que ficar colocando taxa e tempo na mesma unidade. Então, beleza. Taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. Além disso, taxas devem estar representadas na forma unitária ou na forma fracionária, assim como eu já tinha falado no vídeo de juros simples. Forma unitária é aquela em que a gente volta duas casas com a vírgula. Forma fracionária é aquela em que a gente coloca sobre 100. Juros compostos, quase uma utopia. Não quer dizer que não dê, tá bom? Mas quase uma utopia a gente ficar aqui brincando com forma fracionária. É uma ou outra questão que às vezes o cara traz ali numa forma indicada e que ele coloca o sobre 100 em juros compostos. Mas, de maneira geral, até por questão, às vezes, de tabela financeira que eles vão informar, forma unitária é vital. Forma unitária, pega a vírgula, volta duas casas. Se a taxa, na forma percentual, não tiver vírgula, entenda que a vírgula estará atrás do último algarismo. Mantras. Taxa e tempo sempre na mesma unidade e taxas na forma unitária ou fracionária, diante da maneira que eu expus para vocês aí antes. Segunda observação, em juros compostos, a sequência formada pelos valores dos montantes de cada período. Vamos de novo, ler matemática financeira. A sequência formada pelos valores dos montantes. A sequência numérica, essa sequência, eu estou falando disso aqui, ó. A sequência, ó, formada pelos valores dos montantes. É uma o quê? Isso aqui é uma progressão geométrica. 100, 110, 121, 133 e 10. Essa sequência que está aqui é uma progressão geométrica. Sempre uma progressão geométrica. Aí você vai colocar para mim aqui, olha, é sempre uma progressão geométrica crescente. Para obtermos o valor da razão, que a gente indica pela letra Q, podemos usar a seguinte relação. Isso aqui é questão de prova. Ah, na minha prova não vai cair juros compostos. Não vai cair questão de juros compostos. Matemática financeira, nada, vai ser quase o inferno na Terra. Vai vir a questão mais complexa da vida na minha prova. Isso, claro que pode vir. Mas de vez em quando vem o básico. O que está aqui no raso, na superfície. E aí o candidato que vai muito a fundo não enxerga o que está aqui na superfície. Como é que é? Razão da PG, juros compostos? Isso já foi questão de prova. E aí como que você descobre a razão da PG associada lá ao crescimento do montante em juros compostos? Nada mais é do que o fator de aumento que você aprende lá nas aulas de porcentagem. Tá vendo? A gente vai ter que chegar lá nas profundezas da matemática financeira, mas às vezes a questão de prova está te cobrando o que está aqui na superfície. E aí, o que eu vou anotar aqui nem tem a ver com a aula de matemática financeira propriamente dita.
é o que tem a ver com o fator de aumento, lá de porcentagem. A razão é 1 mais a taxa. Você está falando de quê, professor? Eu estou falando desse 1,1 que surgiu aqui, cara. Ó, desse 1,1 que está aqui, isso aqui é fator de aumento. Se eu estou sempre aumentando 10% em relação ao fator anterior, isso aqui é um fator de aumento. Como que eu descubro o fator de aumento, a taxa de crescimento em juros compostos? É 1 mais a taxa. 1 mais 0,1. Então, isso já foi questão de prova, tá bom? Se eu tiver lá um montante a juros compostos, né, uma aplicação a juros compostos com taxa de 1% ao mês, estará associada a uma progressão geométrica de razão igual a... Já foi questão de Sebrasp em prova, item para julgar como certo e errado. A razão é de quanto? A taxa é de quanto, professor? A taxa é de 1% ao mês. Então, se a taxa de juros em juros compostos é de 1% ao mês, significa que período a período você iria observar o montante ficar multiplicado por quanto? Em juros simples, período a período, o montante fica sempre somado de um valor constante. Em juros compostos, ele fica sempre multiplicado por um valor constante. Se a taxa é de 1%, o que eu estou tentando te mostrar é que você não precisa montar planilha, você não precisa usar fórmula para poder entender que simplesmente de um período para outro em juros compostos, com taxa de 1%, a razão seria de 1,01. O que é 1%? 0,01. O que é 0,01 como um aumento de 1%? É 1 mais isso. 1 mais 0,01, que vai ter que dar 1,01. Então, se você coloca o seu dinheiro para render a juros compostos, se a taxa de rendimento é de 1% ao período, você vai perceber que, olhei o saldo hoje, beleza, daqui a um mês o que vai acontecer com o meu saldo? Ele vai estar multiplicado por 1,01. Depois de mais um mês, ele vai estar multiplicado por 1,01. E assim vai. 1 mais a taxa multiplicada por ela mesmo, de acordo com o número de períodos. 1 mais a taxa elevada ao tempo. Mas a taxa de crescimento em juros compostos propriamente dita, que pode ser cobrada numa prova, é isso que está aqui, ó, 1 mais a taxa. Só isso. Perfeito? Depois, ao representarmos graficamente uma aplicação a juros compostos, obteremos sempre o gráfico de uma, aí você vai deixar anotado para mim, olha, de uma função exponencial. De uma função exponencial, conforme o exemplo abaixo, ok? Qual que vai ser a ideia? Olha para cá. A gente vai colocar aqui então, olha, o tempo no meu eixo horizontal e o montante como sendo o meu eixo vertical. E a gente vai fazer como a gente fez para juros simples. Na data 0, eu comecei de qual valor? Eu comecei do 100. Na data 1, a gente passou para o 110. Na data 2, a gente passou para 121. Na data 3, para 133,10. Perfeito? Então, ó, na data 0, eu tinha o meu capital 100. Na data 1, passei para 110. Na data 2, passei para 121. Na data 3, a gente passou para 133,10. Então aqui, 110, 121, 133,10. Quando eu fosse unir esses pontos, se a gente estivesse fazendo aqui milimetricamente, né, seguindo uma escala ali com a régua, então fazendo a coisa milimetricamente. Lembra que em juros simples eu te falei que se a gente fosse pegar e medir esse comprimento, que ele ficaria igual a esse que está aqui, igual a esse que está aqui, porque em juros simples o crescimento, o salto, ele é sempre constante? Pois bem, em juros compostos, se a gente estivesse fazendo isso aqui milimetricamente no gráfico, e se eu fosse recortar esses segmentos, eu iria perceber diferença no comprimento desses segmentos. E eu iria perceber que o comprimento de um segmento para outro seria sempre multiplicado por 1,1. Por quê? Tem a ver com a ideia do crescimento exponencial. Tem a ver com a ideia do crescimento conforme uma PG. Então, o movimento que a gente tem, quando a gente une esses pontos, não é um movimento linear, não é uma reta. É a curva da função exponencial.
Quando você estuda função exponencial, você não precisa estudar isso aqui a fundo, claro, né? Que o que você tem de base teórica, né? Quanto mais base teórica você tem, melhor você discute o assunto, certo? Então, se você tiver uma boa noção de função exponencial, claro que facilita você entender o que eu estou trazendo aqui, mas de maneira, né, mais geral, o que eu preciso que você entenda? Quando a gente estuda função exponencial, a gente percebe que um gráfico como esse, por exemplo, no início, ele tem muito pouca variação, certo? Até que, no caso aqui, né, essa nossa grandeza é tempo, então nesse caso aqui, a partir, né, o tempo vai passando, e quanto mais vai passando o tempo, ó, mais rápido vai sendo o crescimento. Porque a interpretação que a gente faz disso associada a juros compostos é justamente a ideia de que se eu passar um tempo muito grande com essa dívida a juros compostos, como eu estou pagando juros sobre juros, aquilo ali ó, vai evoluir muito rapidamente, certo? Então, de novo, são detalhes, tá bom? Detalhes. E é nos detalhes que muitas das questões das provas modernas estão sendo decididas. Esse segmento que está aqui, ele não tem o mesmo comprimento desse segmento que está aqui, que não tem o mesmo comprimento desse segmento que está aqui. Esse segmento, se a gente estivesse medindo eles numa escala, esse segmento seria esse multiplicado por 1,1. Esse segmento seria esse multiplicado por 1,1. Então a gente vai ter ali pequenas diferenças, mas é o que faz então com que a gente assuma o comportamento, o crescimento a juros, né, a representação gráfica da aplicação a juros compostos, assuma aí a ideia de um movimento de função exponencial. Tá bom? Assim como eu falei para juros simples, não faz nenhum sentido você querer ter uma representação de juros compostos partindo aqui de um capital nulo. Parte-se da ideia de que o capital ele é maior do que zero, nesse caso aqui, e diferente, desculpa, ele tem que ser maior e diferente, né, do que zero, tá bom? Desculpa, ele tem que ser positivo e diferente de zero. Eu não tenho como sair aqui de uma aplicação de zero e querer obter algum montante a partir dessa aplicação, tá bom? E aqui você vai deixar anotado para mim então que o crescimento do montante aqui sim, né? No bloco de juros simples eu tinha anotado errado ao final, mas aqui está certinho. Olha, o crescimento do montante a juros compostos, é geométrico. É exponencial. Ok? Quando a gente fala que é exponencial, vocês vão ver que as fórmulas de juros compostos, elas trazem uma variável aqui no expoente. Tá vendo aqui? Olha, isso aqui é uma fórmula de juros compostos. Tem uma variável aqui no expoente. Aqui tem um montante, ó, a juros compostos. Tem uma variável onde, olha? Tem uma variável no expoente. Fechado? As fórmulas de juros simples, vocês vão perceber que elas são lineares. Nada acontece lá em cima. É tudo aqui, ó, linear. Juros compostos tem a função exponencial. Então sempre tem uma variávelzinha pendurada ali. No caso, a variável tempo, tá bom? Então tá anotado, né? O crescimento do montante a juros compostos é exponencial geométrico. Isso aqui, olha, é uma palavrinha que o cara brinca com a gente. Porque aí se o cara está caindo de paraquedas, e pode ser o seu caso nesse momento, se eu falar com você, o crescimento do montante é geométrico, aí às vezes você linka a ideia do geométrico a uma coisa de geometria. O que tem geometria a ver com juros compostos? E aí o geométrico aqui vem de PG, e quando a gente está lá nas aulas de PG, a gente entende que progressão geométrica tem a ver com a ideia de média geométrica, que é de onde vem toda a lógica, tá bom? Então aqui, crescimento geométrico não tem nada a ver com, né, com o geométrico no sentido de geometria aqui. O geométrico tem a ver com a ideia do crescimento seguindo o padrão de uma progressão geométrica, que é o da ideia daquele fator sempre constante, tá? Então um detalhezinho aqui, que aí vai diferir em relação a juros simples quando a gente estiver resolvendo questões, é o seguinte. Guarda essa dica, tá? Quando a questão ela é de juros simples e a gente pega um enunciado que tem diferença ali de unidade e de tempo, né? Então, por exemplo, uma taxa está ao mês, o tempo está em anos. Em juros simples, isso nos dá muito pouco trabalho, porque aí quando eu estiver resolvendo questões com vocês, eu vou falar assim, ó, como é juros simples, você escolhe para qual unidade que você quer trabalhar. Aí fique atento à dica que eu vou deixar aqui. Se você pegar um enunciado de juros compostos, aí agora já não é mais teoria, é prática. Eu estou falando de prática, resolução de questão,
tá bom? É um curso de matemática financeira que tem que ter teoria, mas eu estou te dando um curso de matemática financeira para concurso. Então agora, como enxergando a situação real de prova, existem vários enunciados de questões de juros compostos que vão trazer aquela história de taxa numa unidade, tempo em outra. Então a dica aqui é a seguinte: quando você pegar um enunciado de juros compostos que tem a diferença de unidade do tempo e da taxa, eu sugiro que você tome como referência a unidade da taxa. Por quê? A gente até aprende aqui no curso de matemática financeira a manipular taxas em juros compostos. Isso vai ter a ver com a parte de equivalência de taxas. Mas, de maneira geral, para você não ter que ficar usando equivalência de taxas a todo momento, é mais conveniente, aí é questão de conveniência, é mais conveniente que você tente sempre jogar o tempo de aplicação para a unidade que estiver na taxa. Brunão, você falou grego para mim nessa parte. Então vamos lá, porque isso aqui é importante, que é prática de prova, tá bom? Aí começa a chegar na hora de resolver o exercício, vocês travam por conta desse detalhe aqui. Então suponhamos que eu tenho uma situação que seja a seguinte: eu tenho lá um capital de R$5.000, aí eu tenho uma taxa que é de 5% ao semestre, e aí eu tenho um tempo de aplicação de 1 ano. E aí eu te pergunto qual vai ser o montante em juros compostos. Perfeito? Aí onde que eu já vejo a coisa dar ruim de cara? Já dá ruim de cara quando você fala para mim assim: Bruno, então olha só, eu enxerguei aqui, ó, esse AS é ao semestre, tá, gente? AS é ao semestre. E o tempo aqui é de 1 ano. Brunão, eu percebi ali que caiu naquela história que você fala da mosquinha, né? Do cara enchendo ali a minha paciência com taxa numa unidade, tempo na outra. Então eu percebi que a taxa estava ao semestre e o tempo estava em ano, e aí eu passei tudo para ano. Você passou para ano, a questão ela era de juros compostos? Isso, eu passei para ano, tá? Então peraí, vamos melhorar a conversa. Como que você passou para ano? Não, 5% ao semestre, 1 ano, 10%. Aí, velho, você saiu, né? Saiu da pista. E vai ter alternativa para você ali. Porque como que você, a juros compostos, quer ter essa conversa comigo? Não, é 5% ao semestre, não, 1 ano, 10%, não? Cadê o erro? Você está raciocinando como juros simples, velho. Você raciocinou como juros simples. 5% ao semestre durante 1 ano. 1 ano são 2 semestres. Agora, se você fala para mim que esses 5% em juros compostos são 10% ao ano, você mudou a história. Você está trabalhando a juros simples. Se você fez 5% mais 5%, isso é juros simples. Você quis colocar a taxa constante, isso são juros simples. Para você mexer com a taxa em juros compostos, é o que eu estou te falando, você tem que fazer equivalência de taxas. E aí aqui não é nada prático. É mais fácil, numa questão de juros compostos, que haja divergência aqui, olha, entre esse tempo, é questão, de novo, né, de praticidade, é comodidade, é mais cômodo em questões de juros compostos que você mexa com o tempo. Que você trabalhe esse tempo de 1 ano como se fossem 2 semestres. Porque aí a fórmula te leva. E aí você não comete o vacilo de 5 vezes 2, 10. Porque a fórmula vai te levar. Ela vai chegar aqui e vai corrigir para você, ó. Capital que multiplica 1 mais I elevado ao tempo. É o que eu estou te falando. É o paradoxo do candidato que não domina tão bem a teoria e quer se livrar de fórmula. Não, que aí eu não preciso de fórmula. 5% ao semestre, 10%. Então, você não dominou a teoria. Quer livrar da fórmula, mas sem domínio da teoria. Então, não dá. O que eu estou te sugerindo é, tá aí, começando a pegar a manha e tal, sandalinha da humildade, dica, enunciado de matemática financeira de juros compostos. Para juros simples, tanto faz. Mas para juros compostos, é mais cômodo. Em situações que haja divergência de unidades, a gente tomar como referência a unidade da taxa, a gente mexer com o tempo. Por quê? Porque aí agora a fórmula corrige para mim e você não comete o vacilo dos 5 vezes 2. A fórmula vai te mostrar que é elevado a 2. Então aqui eu ficaria com montante igual a 5.000, que multiplica 1 mais aquela minha taxa, 5%, 0,05, elevado ao tempo. Tá bom? E aí aqui eu não estou preocupado agora
em desembolar essa conta não, tá? Eu estou tentando dar ênfase, e isso eu vou falar quando eu estiver resolvendo questões com vocês. Caiu questão de juros compostos. Tem diferença de unidade? Tente dar prioridade à unidade da taxa. Mexa com o tempo. Tenta jogar o tempo para a unidade da taxa, porque do contrário, você vai ter que fazer equivalência de taxas. E nesse momento do curso eu nem sei se você sabe fazer equivalência de taxas. Mesmo que saiba, totalmente desnecessário querer fazer equivalência de taxas numa questão como essa, sendo que é só pegar o que está em ano e tomar como referência a unidade da taxa. Tá bom? Maravilha. Vou fechar com vocês aqui então esse bloco em que eu apresentei para vocês as ideias basilares de juros compostos. A gente vai lapidar isso muito também ao longo do curso, com tudo que a gente vai vivenciar aqui e, claro, com as resoluções de questões. Mas do ponto de vista teórico, nesse vídeo aqui eu apresentei para vocês o que é fundamental da parte de juros compostos. Se necessário, assista e reassista quantas vezes você precisar. Eu sempre falo o seguinte, você vai estar bom com o conteúdo, vai ter dominado a teoria quando você se sentir apto a dar uma aula sobre isso, perfeito? Se você que está aí do outro lado ainda não se sente apto a dar uma aula de juros compostos, então sugiro que você pegue muito bem as dicas que eu vou colocando aqui e não se esqueça das fórmulas, tá bom? Pare de demonizar fórmulas, até porque, outro detalhe, fórmulas caem em provas. Tem examinador que é muito pedante, o cara cobra fórmula. Fórmula. Você erra o exercício se você não souber fórmula. Então tem aluno que, isso eu falo, tem aluno que eu sou um desses caras, né? Domino a teoria, e aí dependendo do tipo de questão que o cara quer trazer, ele traz fórmula. Aí você tem que lembrar, você, pô, tá, o que é a fórmula disso? Eles cobram fórmulas, tá bom? Então não dá para brincar não, tá? Se for para ser um curso meia boca, não me chama não. Eu estou te preparando aqui, pensando em vários modelos de questões vistos aí ao longo de anos. Muitas vezes vocês chegam com uma visão muito pontual. Aqui, ó, já tem um tempinho de estrada, muita bagagem, muitas questões, muitas pegadinhas vistas aí em provas. E eu vou juntando tudo isso que eu tenho ao longo de anos e vou entregando para vocês aqui nessas dicas que ficam perdidas aí no meio das aulas.